para o pessoal de Discipulado em Missão, na próxima aula, que vai ser 24 de junho, né? A gente vai estar só com o grupo específico, né? E o nosso convidado, nosso professor, será o pastor, doutor Elbert Kuhn, lá da Conferência Geral, vai falar para nós sobre missões exteriores. Então, vai ser algo muito legal, já fica o convite aí para o pessoal do Discipulado em Missão, né? E aproveitar, pastor, antes da gente iniciar, de mandar um abraço aí para todos os aventureiros, né? Todos os líderes de aventureiros que estão assistindo a aula com a gente, né? Então, foi uma benção. A gente viu por todos os lados aí os aventureiros trabalhando, fazendo sua parte. Onde eu estive hoje foi uma benção, lá no Jardim Paulista. Um abraço a todos de lá também. Legal, muito bem lembrado. Eu estive lá em Matinhos, né, pregando para as nossas crianças, e tinha lá, viu, pastor, professor Ivanaldo, o professor Emilson Reis estava lá, ministrando a lição da Escola Sabatina. Então, encontrei também um professor, né, que me deu aula no SALT. Então, assim, é muito bom estar aqui e também mandar um abraço aí para a nossa garotada e você que teve lá, né, alguns aí já me falaram que tiveram lá no programa já e estão aqui para assistir a aula. Todos sois bem-vindos à nossa segunda aula. Então, eu quero só apresentar aqui o nosso orador e depois a gente vai pedir para alguém aí fazer a oração e então nós estaremos prontos, né? O nosso professor, né, que vai ministrar aí a segunda aula para a gente, o pastor e professor Ivanaldo Barbosa. Para alguns aí é bem conhecido, né? Mais conhecido como pastor Ivanaldo Barbosa. Interessante que a gente sempre diz os dois nomes, né? E aqui eu estou com a questão de formação do pastor, né? Mestre em teologia pelo NASP, doutorado em crescimento de igreja. E matérias que já ministrou aula no SALT: teologia, filosofia, educação e espiritualidade, livros históricos, cristologia, Daniel, música e adoração, Apocalipse, administração de igreja, liderança eclesiástica e formação espiritual do pastor. Então está aí, pastor Ivanaldo Barbosa, que vai ministrar para nós a segunda aula de teologia e identidade da igreja. Então vamos participar, você pode mandar a sua pergunta, como eu te disse, no chat, e também a gente vai abrir ali os microfones no momento da pergunta, para que se alguém quiser fazer no presencial aqui, como nós estamos, poderá fazê-lo também, ok? Pastor Williams, então, não está, né, pastor Edilson? Não está. Vamos pedir para o pastor Dário, que está aí, estou vendo ele na tela, para que ele faça uma oração para a gente e ore, pastor, pela mãe do pastor Maria Isabel, né, pastor Paulo Gregório. Então, ore pela mãe do pastor Paulo Gregório, e seria muito importante a gente lembrar de outros enfermos também, mas orar por ela nesse instante. Ok, pastor. Consegue me ouvir bem aí? Sim. Então está bem. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos então falar com Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nesta tarde nós queremos te louvar, te agradecer pela vida que tu nos dás. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprofundar os conhecimentos sobre a Bíblia, sobre os ensinos sagrados, para que possamos te servir melhor, para que possamos estar mais em condições de cumprir a missão que tu confias a cada um de nós. Nesta hora oramos, Senhor, por todos que estão reunidos em alguns cantos, lugares distantes, mas através dos meios eletrônicos nos reunimos para aprender mais neste curso de teologia, que possamos, através da Escola da Andrews, aprimorar nossos conhecimentos. Oramos, Senhor, de uma maneira especial pelos enfermos, pessoas que nós amamos, pessoas que conhecemos, que precisam do teu toque especial. De uma maneira especial, nós nos lembramos, então, da mãe do pastor Paulo Gregório,
Seu estado de saúde requer cuidados, várias pessoas estão se mobilizando para tentar ajudá-la, e nós nos unimos à família neste momento, rogando, Senhor, que tu, por tua infinita misericórdia, por teu poder, queira curá-la, se essa é a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Oramos ainda, Senhor, pelo nosso professor desta tarde, que o pastor Ivanaldo seja mais uma vez um instrumento em tuas mãos, ao nos trazer a mensagem, o importante assunto que temos para hoje. E que nós, como ouvintes, estejamos com o coração aberto, que possamos realmente entender e aceitar a mensagem que tu tens para nós. Abençoe nossa associação, abençoe toda a tua igreja, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, então, pastor Dário. Pastor Ivanaldo, agora é contigo. Só abrir o seu... Isto, pastor. O senhor é contigo, obrigado. Boa tarde, pastor Márcio, pastor Edilson, o Dário, né? Perguntou se o Dário estava falando bem ainda, né? O barítono baixo dele. Eu recebi o recado no começo aí das atividades, que no dia 16/4, que seria o mês passado, seria sobre cristologia, e que hoje, na continuação do programa, seria isso que me mandaram aqui, não é? Soterologia e perfeccionismo. Se tiver perfeito, eu vou dizer. Isso mesmo. Não é? Então, meus nobres irmãos e pastores, nós vamos entrar primeiramente nesta parte mais fácil, assim, mais atrativa, de menos atrito, não é? Que seria a questão da soterologia. E no segundo capítulo, então, falaremos sobre a questão do perfeccionismo, que talvez seja uma das áreas que tenha trazido um pouquinho mais de atrito aí dentro da questão da compreensão ou de ideias diferenciadas. Porém, para mim, os dois assuntos têm, assim, de sobejo, alegria e muito contentamento ao conhecer este material. Então, primeiramente, nós vamos apresentar sobre esta questão aqui da soterologia. Vou colocar meus slides aí, e o pastor que está no comando pode me dizer se isto chegou para os irmãos aí. A hora que chegar, você só me diz um alôzinho para saber se está bem com todos. Tudo certo, pastor. Ou se está tudo certo, então é uma bênção. Vamos, então, nessa primeira parte, falar desse tema que mãos são levantadas em todas as partes do mundo, né? Pedindo a salvação, esperando a salvação, buscando a salvação. E, obviamente, se nós perguntarmos às pessoas, o tema trará unanimidade. Você deseja ser salvo? Você quer ser salvo? Então, como vamos alcançar a salvação? Nós colocamos aqui, primeiramente, como introdução, o homem tem estas 3 dimensões históricas. Obviamente, dentro das 3 dimensões históricas, nós vamos tratá-lo historicamente dentro do Espírito de Profecia e da Bíblia na sequência. Aí está escrito que o homem foi criado segundo a imagem de Deus, por isso ele disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Gênesis 1, 26, 27. E eu estava lendo alguma coisa do professor Andrew White, ele disse que há 3 coisas interessantes na relação Deus, Criador, e o homem, criatura. Então, a primeira coisa seria esta, que existe um vínculo entre o Criador e a coisa criada. Este vínculo é bem nítido, ele é bem visível. O Salmo 42, se olharmos para ele no contexto desta história, diz assim, que o homem aqui está, o homem como ele foi criado. Então, esse é o vínculo. Perfeito, santo, imaculado. Existe este elo entre a coisa criada e o Criador.
esta ligação é natural e espontânea. É a ligação que existe entre o construtor e a coisa construída. É a ligação natural que existe entre o pai e o filho. Deus nos fez ligados a ele e não independentes dele. O salmista sentia essa necessidade de Deus quando escreveu: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aqui está a descrição desta dependência e desta ligação entre a coisa criada e o seu Criador. Ellen White, então, vem e confirma: sua natureza, natureza do homem, estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas, as afeições eram puras, note que beleza, só as descrições. Os apetites e as paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus, estando em perfeita obediência à sua vontade. E mais, Deus fez o homem reto e deu-lhes nobres traços de caráter, sem nenhum pendor para o mal. Então, este é o primeiro ponto. Este vínculo é que nós chamamos entre o Criador e a coisa criada, entre Deus e a sua criatura. Porém, o segundo ponto, houve uma descontinuidade. Bem, quando nós agora olhamos para esta descontinuidade, buscamos o livro Educação e Ellen White descreve essa descontinuidade. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física o corpo, intelectual, a mente, e espiritual, seu aspecto moral para com Deus. Então, nesses 3 pontos, ele trazia a semelhança do seu Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento, ou seja, tudo isso aqui iria crescer. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Pela desobediência, porém, isto se perdeu. Então, você viu aqui a palavra que eu coloquei lá, descontinuidade. Pela desobediência, isso foi descontinuado. Com o pecado, a semelhança do divino ou da divina, ou essa semelhança divina, se deslustrou. E ela usa essa palavrinha, obliterando-se quase, ou seja, quase que ficou totalmente apagado. Neste ponto, nós fazemos 3 perguntas bem interessantes. A primeira: o que aconteceu com a natureza de Adão após a queda? A segunda pergunta: o que foi acrescentado à natureza dele? Terceira pergunta: o que esta mudança na natureza de Adão me afeta hoje, no plano da salvação e da redenção? Então, pegamos a caneta e vamos às respostas, vamos marcá-las. Primeiramente, nós lemos o início, da nossa parte histórica, Gênesis 3, verso 8. Lá diz: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão agora tornou-se um rebelde, entrou num estado de oposição. Você lembra do primeiro link? Era natural a ligação entre Deus, o Criador, e a sua criatura. Agora vem a palavra oposição. O mesmo que aconteceu no céu após o pecado ter tomado conta de Lúcifer, aconteceu aqui na terra, no Éden, quando o pecado tomou conta do homem. Agora nós vamos encontrar algumas frases de Ellen White sobre o céu e como isto foi afetado.
e daí passamos do céu para o Éden. São apenas 8 pequenas proposições, ou respostas explicativas. Profetas, patriarcas e profetas. Nenhuma nota discordante havia para deslustrar as harmonias celestiais. Que coisa mais linda! Era um quadro perfeito. Era uma obra de arte, o ambiente celestial. Nenhuma nota discordante deslustrava aquela beleza. Agora, o que aconteceu? Quebrantou-se, então, a perfeita harmonia no céu. Lágrima, tristeza, dor, coração apertado, porque aquela perfeita harmonia foi quebrada. Por isso, nós encontramos o terceiro ponto. Posto que tivesse estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, tanto no céu como na terra. Como estamos estudando a parte da terra, isto afetou esse relacionamento. Número 4, sobreveio, porém, uma mudança nesse estado de felicidade. Número 5, Deus criou todas as coisas boas, sem vestígio do mal. Não havia nem vestígio. E o grande conflito continua antes da manifestação do mal. Havia paz e alegria para todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor de Deus era supremo, imparcial, o amor de uns para com os outros. No mesmo grande conflito, antes da queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins, cobridores, e aí diz que era santo e incontaminado. E a última parte, o céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim for honrado, concluímos. Tudo era paz e alegria. Então, nós podemos ver, essa descontinuidade trouxe todo este aspecto de deslustrar, desarmonia, descontinuidade, infelicidade, que foi acrescentado. É a grande pergunta que se vem, que agora foi acrescentado alguma coisa que não havia. Primeiro, na natureza. Geralmente olhamos o pecado simplesmente quando fazemos a avaliação como atos. Fizemos isso, cometemos esse erro. Mas Deus olha mais profundamente além dos atos, olha para o interior. Para Deus, pecado começa como uma condição interna. É por isso que uma pessoa aparentemente pode parecer boa, mas seu coração está cheio de orgulho, cobiça e ódio. Exteriormente parece bem, mas interiormente está mal. Quando nós olhamos para o início da história, o 3:11 diz, Deus perguntou-lhes mais. Quem te mostrou que estava nu, Adão? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Gênesis 3, versículo 11. Bem, aqui mostra um coração dividido dentro da natureza humana. Aquilo que estava em harmonia, vivencia-se agora desarmonia. Adão está com medo. Ele sente-se culpado. E ele corre de Deus, não para Deus. Antes, ele corria para Deus. Antes, não tinha culpa, era aquele quadro que nós apresentamos. Antes, não tinha medo. E a Ellen White, então, vem e nos ajuda com esta compreensão. Ela diz, o resultado
resultado, o que foi acrescentado de comer da árvore da ciência do bem e do mal, é verificado na experiência de todos nós. Há em nossa natureza um pendor para o mal. Este pendor, esta inclinação, é uma força à qual, sem o auxílio de Deus, não poderá o homem resistir. E no livro Evangelismo diz, sem o processo transformador, que só pode vir pelo poder divino, estas propensões, estas inclinações, continuam com toda a sua força, escute, forjando novas cadeias que nunca podem ser desfeitas pelo homem. Ou seja, há uma continuidade da malícia. Isto foi acrescentado à natureza humana. E o que esta mudança na natureza de Adão me afeta hoje, se eu estou tão distante? O Salmo 51 responde, em pecado eu fui concebido e em pecado nasci. Não somos pecadores porque pecamos, mas somos pecadores porque nascemos. Isaías 59, verso 2, disse que as nossas iniquidades, nossos pecados, fazem divisão, separação entre nós e Deus. E quando Ellen White fala desta mudança que afetou Adão e nos afeta hoje, ela descreve este quadro nas seguintes palavras. Se, porém, ele, Adão, Eva, cedessem à tentação uma vez, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Bem, o pecado afetou a minha natureza, mas afetou mais que isso, afetou tudo. O homem que é criado para manter comunhão com Deus como um desejo inerente, agora está voltado contra Deus. O pecado não somente afetou o relacionamento entre o homem e Deus, mas afetou o relacionamento do homem para com seus semelhantes e do homem com a própria natureza. Aquele homem que foi criado, voltado para Deus, você pode imaginar, eu olhando para o meu Criador, Adão olhando para Deus. Após esta intervenção do pecado, ele agora já nasce com as costas viradas para Deus, não mais à frente olhando para o seu Criador, mas com as costas. Esta obra é chamada de descontinuidade. E esta descontinuidade afetou o relacionamento do homem com o homem mesmo, com a mulher especificamente, porque era o começo. O homem pecador tenta preencher estas falhas com a aquisição de posses, prazer e poder. Embora o homem alcance essas coisas, o vazio continua lá. Veja agora os resultados. Estas coisas não satisfazem, não preenchem o vazio. Por quê? É porque as posses sem Deus, elas tornam o homem egoísta, porque eu tenho mais. O prazer, que era parte da criação de Deus, agora sem Deus, torna o homem imoral e corrupto. E o poder que o homem tinha antes, agora manchado pela descontinuidade, esse poder sem Deus torna o homem um déspota. A natureza também herdou essa descontinuidade. Agora a natureza pecaminosa foi herdada. Nesta quebra de relacionamento do homem para com o homem, os resultados são terríveis. Quando estudamos a atitude de Caim para com Abel e da natureza pervertida que já trazia no peito, Ellen White diz, ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, agora o próximo, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais.
primeiro a ser afetado foi o seu semelhante, e o semelhante no momento era a mulher. Aqui diz: se eles houvessem permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro, Adão e sua esposa, e os que viriam. Mas o pecado trouxera discórdia. E para viver agora, e para conviver, e agora, podiam manter-se a sua união e conservar a harmonia. Eu gosto desta parte, porque explica, mas ela é triste, especialmente para as mulheres. Poderiam manter esta união unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Ou seja, agora Adão tem que ser submisso à mulher, ou a mulher submissa ao homem, para poder manter a união. Mas Ellen White, que é mulher, escreveu: Eva foi a primeira a transgredir e cair em tentação, afastando-se do esposo, contrariando a instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob a sujeição do seu marido. Veja que aquela florzinha que nunca murchava, agora murcha, cai. Aquela folha que era sempre verde, agora seca, cai. O homem que tinha um relacionamento com a sua esposa, agora isso é quebrado. E para manter, um dos dois tinha que se submeter ao outro. Então, olhamos agora a natureza humana, olhamos agora os relacionamentos, e então Ellen White, no livro Educação, disse, falando da quebra de harmonia na natureza, nós podemos ler primeiramente em Gênesis 3, 17 a 19, que diz: e ao homem disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa tua, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E esta terra, que é a natureza, te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Que a natureza ficou dividida, entrou em descompasso. Ellen White acrescenta: a natureza ainda fala de seu Criador. Todavia, estas revelações são parciais e imperfeitas. A terra corrompida e maculada pelo pecado não reflete, senão palidamente, a glória do seu Criador. Olha como ficou a natureza. Seca, murcha, apodrece e morre. O mesmo que acontece na natureza humana. Testemunhando eles, agora diz, no murchar da flor, no cair da folha, os primeiros sinais da decadência. Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens de hoje fazem pelos seus mortos. Que coisa triste é o pecado. Hoje choramos quando perdemos nosso pai, nosso filho, nosso tio, nossa família, nossos queridos. Mas eles choraram ao ver uma folha caindo, murchando e morrendo, ao ver aquela flor murchando, muito mais do que nós choramos hoje pelos que morrem, porque nos acostumamos com o ruim, o pecado, a morte, a dor. Não que nos acostumamos, mas porque estamos vendo sempre, eles nunca tinham visto isto. Para eles foi a primeira vez. Você pode imaginar que agora Deus vem em socorro do homem. Terceiro ponto, qual foi a atitude de Deus diante da tragédia? Esse é o nome que eu coloquei aí. É a tragédia do pecado, para que eu possa ser novamente o que Adão foi. Primeiro o vínculo, depois o que aconteceu, o que foi acrescentado, e agora que atitude Deus toma. Legal. Capítulo 3, versículo 9.
Mas chamou o Senhor Deus ao homem, perguntando-lhe: onde estás? Deus toma a iniciativa e sai à procura do homem desesperado. Aqui temos dois pensamentos extraordinários. Segundo, primeiro o pastor Andrew White escreveu: Deus ama sempre. Essa é uma frase que você pode adicionar ao seu vocabulário, porque nós falamos: eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu irmão, mas parece que o nosso amor não é perene, não é completo, não é profundo, não é eterno, mas Deus ama sempre. E o velho Bessa já dizia em seus sermões, que uma vez escutei: na estrada da vida, quem ama primeiro sofre mais. Penso que na estrada da vida, quem ama sempre sofre mais. Este foi o caso de Deus. Ele nos amou primeiro e ele nos ama sempre. Adão estava fugindo de Deus, mas Deus continuava a amá-lo. Adão era um pecador, mas Deus continuava a amá-lo. Esse foi o caso do filho pródigo. Deus faz diferença entre o pecador e o pecado. São duas coisas distintas para ele. Então, o primeiro passo de Deus foi: ele toma a iniciativa. Romanos 5, versículos 8 em diante, e João 10 e 2 Coríntios, resumidos de Apocalipse 3 e 20, Deus criou o homem para relacionar-se com ele. Mas agora o homem foge em desespero. Quando a ovelha saiu do aprisco, o bom pastor foi atrás dela. O mesmo aconteceu com a mulher que foi procurar sua moeda perdida. Apocalipse 3 e 20, Cristo é retratado como o mesmo quadro do bom pastor e de João, capítulo 10. No Éden, diante da tragédia que se abateu sobre o homem, sobre os animais, sobre a natureza, Deus fez o solene pronunciamento de Gênesis 3 e 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E então, para completar este quadro, versículo 21 diz que o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E você imagine agora que Adão toma aquele cordeiro nos seus braços. O texto diz: diante desta tragédia, Deus faz essa promessa. Era a promessa de restauração. Aqui temos a decepção de Satanás. Ele pensava que ao levar o homem ao pecado, Deus estava num beco sem saída. Pelas seguintes razões pensava Satanás. Que razões pensava Satanás? Você pode imaginar? Ele agora vê o homem em pecado, condenado, nu, com frio, tremendo, com medo. E Satanás, olhando esse quadro sombrio do homem, eu imagino, né? Minha imaginação às vezes é fértil. Satanás assenta-se em seu camarote, não há frio, o ar está condicionado, o quadro é bonito, os tapetes são os mais caros, o assento é macio, e Satanás senta no seu camarote e olha para o quadro desse homem miserável. Ele diz: Deus falou, certamente morrerás. Se Deus matar o homem, vou dizer em alto e bom som em todo o universo que ele é mesmo um déspota, ele é um tirano, conforme eu já havia apresentado minha tese doutoral lá no céu. Está vendo? O homem que ele criou, ele destruiu. Quer me destruir e vai destruir a todos vocês porque ele é um déspota. Vou aguardar. Bem, mas Deus poderá tomar uma segunda opção, pensou ele, olhando para o jogo do xadrez como um grande mestre. Ele olha para as pedras que estão ali para serem movidas e ele pensa: agora Deus pode mover aquela outra pedra e não matar o homem. Mas se Deus não matar o homem,
Ele disse, certamente morrerás, mas ele pode não matá-lo. E se ele o inocentar, sim, nesse segundo ponto, eu e os meus anjos vamos bater na porta lá do céu, para que ele nos perdoe também e nos reintegre novamente lá. Feitas estas duas colocações em sua tese, ele senta-se confortavelmente no seu camarote, talvez pegue o seu charuto predileto e diga, agora eu vou esperar qual das duas opções Deus vai assumir. Agora, pensava ele, eu tenho controle do xadrez, está nas minhas mãos. Mas ele se enganou. Deus agora está diante de Adão. E Deus chega e diz para Adão o que vai acontecer. E Jesus Cristo se apresenta. E ao se apresentar, Jesus Cristo diz, eu vou assumir o golpe da morte. Adão, você não está inocentado como pensou o inimigo Satanás. Mas você também não vai ser morto e destruído como pensou o inimigo Satanás. E o que vai acontecer? Eu vou morrer em seu lugar. E Satanás põe a mão na cabeça e diz, por esta eu não esperava. E ao matar aquele cordeiro que Adão pega nas mãos e vê-lo, sente a angústia da morte, e o cordeirinho esperneando os últimos momentos de sua vida. E, finalmente, ele se entrega e morre. Eu posso imaginar Adão olhando aquela cena tão cruel, jamais vista por ele. Olha para Cristo e ele diz, Senhor, eu te matei. Eu te matei, Senhor. E Jesus diz, é verdade. Seus pecados me mataram. Mas eu vim para isso. Apocalipse diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Diante deste quadro, agora a nova dimensão que o amor de Deus coloca. Cristo é o Cordeiro de Deus. E ele está diante de Adão. Agora, diante da promessa feita ao casal, esse casal estava culpado, Satanás gelou. Deus não vai matá-los e também não vai inocentá-los, mas vai tomar um golpe sobre si na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Satanás não esperava. Esse verso que lemos em Gênesis 3, 21, aí está o relato da concretização deste plano. Adão vai sacrificar o primeiro cordeiro. Senhor, eu devo matá-lo? Não há outra solução? Cristo diz, não. Este é um dilema para os humanistas, saibam os irmãos disso, vocês que são cultos e estudam um pouco da sociologia, dos pensamentos filosóficos. Os humanistas dizem que um inocente pagar por um culpado é imoral, é injusto. Se Jesus fosse apenas um homem, isto seria verdadeiro e os humanistas teriam razões. Mas como Jesus é Deus, ele pode pôr a culpa em si mesmo. E isto é justo e moralmente correto. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser redimido. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as sagradas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Continua o texto, ninguém a não ser Cristo poderia redimir da maldição da lei o homem decaído.
e levá-lo novamente à harmonia com o céu, aquela que havia. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar-se entre si, o Pai e o Filho. Cristo atingiria, diz a Sr. White, as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Aquele cordeiro que Adão matou era um tipo do que aconteceria com Cristo no futuro, em sua vida, morte e ressurreição. Ellen White diz que quando Jesus tinha 12 anos, foi levado ao templo, ele ficou observando os sacerdotes matando os cordeiros, que o faziam por tantos anos. Ele se via a si mesmo em cada uma daquelas cenas. Foi a primeira vez que isto foi como uma cortina desvendada diante dos olhos de Jesus aos 12 anos, quando ele leu profundamente o significado do plano da salvação em si. Mais tarde, no Getsemane, sua natureza humana recua diante da morte. Ele não queria morrer, mas diz: Pai, eu não quero morrer, mas faça-se a tua vontade. Não há outra solução. Ele escutou Adão lá no início dizer: Senhor, não tem outra solução? Eu tenho que matar este cordeiro? Sim, este é o único caminho. Não há outra solução. Então eu me entrego, disse Jesus. Lembra-se de Adão? Senhor, não há outra solução? Não. Ellen White diz que Jesus tem uma visão futura da salvação de milhões e decide entregar a vida para que ele, que somos nós, pudéssemos viver. Vê que os transgressores da lei de Deus, se deixados a si mesmos, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado. Erguem-se diante dele, contempla-lhes a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita o batismo de sangue, para que, por meio dele, milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão. Para isso, nós encontramos 3 passos. Veja na representação gráfica o que aconteceu com Adão. Qual é o nosso estado hoje? E como ficaremos no futuro em relação às 2 naturezas? Educação 15 diz que quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. Todas as faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Lembra-se deste texto? Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Pela desobediência, porém, tudo isso se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase, ou seja, quase que totalmente sendo aniquilado. Isso foi o passado. Hoje, o grande conflito diz que é a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. A graça salvadora que está presente. E o futuro, quando olho para esse túnel do tempo, o que me reserva o futuro? Resposta: a eternidade com Cristo. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para o plano da redenção, nós o vemos nessas 3 dimensões. O que era, a beleza, a harmonia, a felicidade. O que se tornou, a dor, separação, desgraça e morte. E o que seremos novamente, ou veremos no futuro, acontecer. Pela graça de Cristo, a eternidade começa hoje. O plano da salvação precisa ser desvendado para os nossos irmãos em todos os tempos e em todas as épocas. Para conhecermos a história do pecado, estaremos conhecendo a história do plano da salvação. E para conhecermos a história do plano da salvação,
obviamente temos que conhecer esta triste história do pecado. Mas não nos detenhamos nesta parte sombria, porque para nós existe uma perspectiva de glória futura, de sermos o que Adão era, recuperarmos o que ele perdeu através de Cristo. Que o Senhor nos abençoe para termos esta visão clara. É a nossa oração e sempre o nosso desejo. Amém? Muito bem. Aí nós temos, então, a primeira parte, né, pastor Ivanaldo? Uma apresentação excelente. Inclusive, já temos aí no chat várias pessoas que colocaram, né, pastor Edilson? Apresentação, falando sobre a apresentação. Só elogios, só coisa boa. Só coisa boa, isso mesmo. Uhum. E aí, então, agora, pastor Edilson, é contigo. É a parte das perguntas, o pessoal que quiser escrever no chat e os que levantarem a mão. O pastor Williams, eu creio que está por aí agora, pastor Edilson. Sim, deu sinal de vida, dizendo que está tudo bem, está presente. Amém. Amém. Eu precisei sair um instante para dar uma olhada na outra aula, que é de liderança jovem. Ah, tá, pastor. E o pastor Jairo teve dificuldade para entrar por conta do trânsito. Ele acabou ficando preso em algum lugar e ficou com dificuldade. Então, eu tinha que dar uma passadinha lá e já retornei. E retornei logo. Como presidente, o pastor precisa acender uma velhinha para cada santo. Está tudo dentro do figurino. Mas assisti a aula desde o início, pastor. Muito obrigado, hein? Amém. Pastor Ivanaldo, quando o palestrante termina e ninguém faz pergunta, é porque todo mundo entendeu tudo. Olha, estamos felizes por isso, porque realmente, eu disse no começo que é o tema da alegria, o tema da satisfação, e realmente bem colocado, ele fica simples para cada pessoa entender. Exatamente. Duas coisas eu, como professor e pastor, sempre disse para os pastores que estamos formando. Não precisa você falar difícil e complicado e pegar a simplicidade da teologia e apresentá-la com termos e temas tão difíceis. Nossa missão é pegar os temas difíceis que, por acaso, existam e transformá-los numa linguagem simples, num processo acessível aos irmãos. Porque as aulas de Jesus Cristo e as suas escritas e as aulas de Ellen White, os seus escritos, eu sempre digo, pastor Edilson, tem duas características fortes para mim. São profundas, mas são simples. É verdade. Muito bom, pastor. Isso aí é fantástico. Já a primeira aula que o senhor deu para nós ali o mês passado foi muito boa. E vamos deixar aberto aí, pessoal. Se vocês têm alguma outra dúvida, queiram apresentar aí, pode erguer a mão, pode escrever no chat ali. E enquanto você vai pensando uma pergunta aí, daquelas bem difíceis aí, para deixar o pastor Ivanaldo de cabelo em pé ali, né? Eu quero aproveitar e dar um recadinho. Gente, a chamada, ela vai no WhatsApp, tá? Então, no chat, não adianta você pôr presença ali, tá bem? Então, é depois que tem que responder chamada, certo? Então, aí depois que acabar a aula, a gente manda no grupo do WhatsApp, daí você clica lá e aí você responde a chamada, tá bem? Não, pastor Edilson, desculpa. Sim. Aqueles que estão perguntando aí, aqueles que não estiverem no grupo do WhatsApp, por favor, entre em contato com a Bia o quanto antes você puder. Isso dizendo no horário comercial, então teria que ser segunda-feira, para que ela possa ver como que vai fazer ali para adicionar. Alguns estão tendo essa dificuldade, porque é somente pelo WhatsApp que vai o link para a presença, tá bom? E também no WhatsApp está o site da escola, né? Para que você possa ter acesso à aula do pastor Ivanaldo, que ficará gravada, e a partir de quarta-feira que estará disponível, ok? O material o pastor Ivanaldo vai encaminhar, como ele encaminhou o outro, e nós vamos fazer chegar na mão de vocês, tá ok? Muito bem. Pastor Ivanaldo, chegaram umas perguntinhas aqui, então. Vamos lá. Primeira, pastor, alguém falou que a palavra soteriologia é tão difícil, mas o tema é tão simples. Puder dar em duas frases e responder, então, o que é a soteriologia, né? Seu microfone está desligado, pastor Ivanaldo. Liga novamente, faz favor.
O pessoal inventa a palavra difícil para nós, né, irmão? Soterologia. Soter é salvação, estudo da salvação, só isso. Soter é salvação, salvador. Por isso, quando nós falamos nesta palavra, usamos mais tecnicamente, mas para os irmãos e para a igreja, geralmente a gente usa a palavra, o termo, o plano da salvação. Este é mais simples, né? Muito só bom. Isso. Vamos lá, pastor, mais uma perguntinha aqui do Logos. Não sei se é o nome ou é o título que ele põe no Zoom dele, né? Mas é do Logos. Por que os dispensacionalistas não acreditam no plano de Deus para a humanidade em Gênesis 3,15? Eu não sei se eles não acreditam, eu até penso que eles acreditam, irmão, porque o Gênesis 3:15 é o plano da salvação, e os dispensacionalistas, eles acreditam nisso, eles acreditam em Cristo, eles acreditam no plano da salvação. Isso seria uma outra aula, mas o problema com os dispensacionalistas é que eles colocam um programa que a igreja tem, que a Bíblia tem, de Daniel capítulo 9, da semana do sacrifício de Cristo, desde a semana profética, desde o batismo, no ano 27 até o ano 34, com a morte de Jesus no meio do ano. Os dispensacionalistas pegam esta parte e eles dizem que são 7 anos, porque eles também entendem a filosofia de profecia de um dia por um ano, e eles colocam isso lá no futuro, que isso não aconteceu ainda. Deslocam este tempo para um futuro. Primeiramente, faz uma agressão ao sistema profético, porque não existe autorização, não existe desculpa, não existe fundamento para se tirar a semana, que é completa ali, do ano 27 ao 34, e deslocá-la, que nós não sabemos ainda para quando, porque não aconteceu ainda. Então, tem aí um hiato, um vácuo de cerca de 2.000 anos que ninguém explica. E com isso é o primeiro problema. O segundo problema é que eles colocam que neste período, então, destes 7 anos, Cristo faz o arrebatamento no primeiro ano, ou seja, no começo dos 7, e as pessoas que ficam aqui na Terra ainda têm uma segunda oportunidade de salvação. Ou seja, quando a Bíblia diz que depois da volta de Jesus não tem segunda oportunidade, mas eles cometem um segundo erro, dizendo que ainda há oportunidade de salvação durante esses anos. E o terceiro ponto que eles colocam é que ali vai ter um líder mundial. Esse líder mundial, segundo os dispensacionalistas, ele começa como uma bênção no início dos 7 anos, é um agregador, é um indivíduo carismático, mas que no meio do período de 3 anos e meio, ele se torna um ditador, um déspota, um indivíduo odiado, diabólico, e daí para frente vem o período da grande tribulação. Então, o problema dos dispensacionalistas está mais relacionado com esses pontos do que com o plano simplesmente que apresentei, que é o plano da salvação. Na verdade, eles têm uma ideia do plano da salvação com estes adendos que acabei de mencionar. Maravilha, pastor. Vamos mudar um pouquinho agora para a santificação. O Cleito Munhoz, ele pergunta assim: pastor, podemos alcançar a santificação enquanto estamos nesse mundo pecaminoso ou só alcançaremos a natureza adâmica depois da volta de Cristo? A resposta é mais curta. Assista a segunda aula. É o que eu ia dizer, né? Porque será o tema da segunda aula. Exatamente. E o Reni agora. Pastor, o inimigo não sabia do plano de Deus, onde Cristo morreria no lugar do ser humano? A resposta, ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira, que ele sabia do plano de Deus em alguma escala, sim, porque Satanás discordou da autoridade de Deus, discordou do plano de Deus. Porém, detalhes do plano de Deus, não. Porque os detalhes do plano de Deus não foram revelados até que ele começou. Nós temos um texto no Grande Conflito, eu não posso precisar a página agora, mas ali fala que a graça, eu posso achar o texto e quando eu mandar as aulas para o pastor Márcio, posso prometer o texto, porque nunca se tem que dizer um texto sem dizer onde ele está.
não é meu feitio. Estou dizendo que o texto está no grande conflito, e no grande conflito eu posso mandar o texto depois. Lá diz que quando Adão pecou, o plano da graça foi instituído. Ou seja, o projeto da graça, o plano da graça, ele não existia antes do pecado. Portanto, Satanás não tinha ideia de como seria o plano de Deus, porque nem ele existia. Agora, o plano de Deus, colocado para nós aqui, ele foi instituído no Éden, ou seja, quando houve pecado. Claro que antes dele ser colocado em instituição aqui para o homem, Deus teve que planejá-lo. Então, o planejamento é com a divindade, mas isso foge ao nosso controle. Por isso mencionei o texto de Apocalipse 13, verso 8. Vamos ler o texto, porque aí esclarece um pouco melhor do que simplesmente falarmos. Embora seja um texto bem fácil e conhecido, mas é bom que a gente o tenha em mente. Então, o irmão que está aí olhando, pega comigo capítulo 13, versículo 8. Lá diz assim... Enquanto o senhor procura aí, deixa eu ler o texto aqui. Ó. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Obrigado. Já está, diga a página, pastorzão. 347. Pronto. Do jeito que estava o reino da graça foi instituído exatamente quando houve o pecado. Daí, antes disso, não havia o plano do reino da graça. E aqui diz: adorá-la-ão todos os habitantes sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nós não sabemos exatamente que dia foi a fundação do mundo, mas está dizendo que este reino que o pastor Edilson acabou de ler, que foi instituído para nós aqui, obviamente antes ele teve que ter o planejamento do arquiteto, mas isto não era claro, não era passado para Satanás. Para ele foi realmente uma surpresa Cristo assumir o que ele assumiu conosco. Maravilha, pastor. Quanto à pergunta dos dispensacionalistas, o Logos, que fez a primeira pergunta, ele está querendo insistir um pouquinho para ver se o senhor consegue talvez entender o que ele está pensando ali. Ele escreveu assim: desculpa perguntar de novo. Em Gênesis 3:21, aparece que Deus matou animais para fazer roupas para Adão e Eva. Pode-se atribuir à pele de cordeiro, visto que um arqueólogo judeu acredita ser isso? Sim, nós acreditamos ser isso também. Que esse foi o primeiro cordeiro a ser sacrificado. Ele foi sacrificado exatamente naquele momento em que Adão pecou e precisava o seu restabelecimento no reino celestial. Então, tudo fica ligado uma parte com a outra. Aquele momento em que Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, é a expressão do plano da salvação. No momento que se mata o cordeiro, esta é a concretização do plano da salvação. E no momento que isso é exposto para Adão, então isto, ao ser exposto, é o que o pastor Edilson leu, quando o reino da graça foi instituído. Então, existe uma perfeita harmonia em todos os segmentos. Pastor, eu resumo todas as suas respostas aí no que o Reni acabou de escrever aqui. Ele só disse assim: muito esclarecedor. Então, o Reni é meu amigo. Então, parabéns, pastor, aí por responder ao ponta da língua aí, né? Tudo que foi colocado, já mexeu bastante, aí foi muito legal. Pastor Vivan, terminamos o nosso momento de perguntas, né? E agora podemos ir para o perfeccionismo. Muito bem administrado aí, viu, Edilson? Bacana, parabéns, muito obrigado, viu? Pastor Williams, antes de seguir, eu peço para o pastor fazer mais uma oração agora, e aí o pastor Ivanaldo vai passar mais uma aula para nós nessa tarde, e aí depois eu creio que vai ter um tempinho ainda para fazer alguma pergunta, né, pastor Ivanaldo? E aí nós estaremos encerrando o momento de hoje e passaremos algumas orientações no final. Então, não saia, fique até o final. Pastor William. Ok, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer
pelas instruções que estamos recebendo, pela luz de tua santa palavra, por podermos participar destas aulas. Agradecemos a boa disposição e a dedicação do pastor Ivanaldo em nos trazer essas instruções. E queiras, ó Deus, abençoá-lo mais uma vez, dando sabedoria, guiando-o com teu espírito, para que a tua santa mensagem seja apresentada de maneira clara e todos nós possamos compreendê-la devidamente. Vem nos edificar, Senhor, através desta aula. Dá-nos a tua bênção, rogamos e agradecemos em Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Ivanaldo, pode seguir. Chegamos, então, para o segundo ponto, né, seu Marco Prato? Vamos continuar aqui. Muito bom. Esta segunda parte agora, ou esta parte da agora, ela tem trazido um pouco mais de fricção, um pouco mais de dificuldade para alguns compreender. Por isso, o irmão aí fez uma das perguntas exatamente sobre a santificação plena nesta vida ou simplesmente para o futuro. Também creio que depois da explanação, algumas destas dúvidas que a gente tem, elas realmente possam ser sanadas. Embora possa ter algumas dificuldades com pensamentos, ou podemos ter um pensamento um pouco diferenciado, e eu aceito diferenças de pensamento, desde que nós conservemos o chassis. O chassis nós vamos defender. Agora, se você coloca um espelho mais bonito no retrovisor, ou se você coloca, em vez do rádio, um toca-fita, ou um tocador de CD a laser, ou se o seu carro tem ar-condicionado quente e frio, ou só quente, então, isso são acessórios. Dentro da teologia, nós temos espaço para alguns acessórios onde nós nos diferenciamos. Mas uma coisa é certa, a igreja tem um chassi, esse chassi é o mesmo e ele é defendido por todos nós. Então, vou colocar aí na tela o que preparei para os irmãos. Se tiver aí, você, por favor, me diga, pastor. Estou tentando fazer com que chegue aí. Não, acho que não chegou não, né? Só... Ainda não, pastor. Ok. Só colocar aqui a coisa em ordem. Veja aí, aqui ainda não chegou, deixa eu só verificar. Vou só tirar o outro, desculpa, é que eu tinha aqui colocado os dois juntos. Aham. Mas dentro de 1 minuto eu consigo fazê-lo entrar. Ok. Eu não tenho toda a habilidade do Marco Prato. Mas chegamos lá, né, Marcos? Partilha a tela. Isso, pronto, pastor. Penso que já está por aí, né? Isso, agora é só abrir a palestra aí. Certo. Está na tela já. Ah, na tela. Ok, muito bom. Nós inventamos até um texto, um trecho, né, uma escrita um pouco interessante. Ficou com esse texto assim: diga sim à perfeição. Temos que dizer, e não ao perfeccionismo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Como introdução, eu colocaria um pouco de história, mas história de acadêmicos. Lendo todas as matérias possíveis de Wesley, que foi um produtor extraordinário, um grande teólogo, mas ele tem o seguinte raciocínio a respeito da perfeição e unido da santificação. Nós chamamos aqui perfeccionismo e perfeição. Wesley diz que entre a justificação, é o momento que o crente se converte, que ele aceita Cristo, que ele diz sim, aí ele passa a viver como crente. Entre a justificação e a morte da pessoa, há um momento, note bem, há um momento onde ela atinge a vitória plena. Isto é o que diz Wesley. Este é o momento da perfeição ou daquilo que o irmão colocou aí no papel, da santificação, não só santificação,
mas eu coloco a palavra santificação plena. Funciona assim. A pessoa é convertida, após a conversão, ela segue a vida normal como um cristão. Vai à igreja, canta no coral, prega, participa das atividades eclesiásticas como diretor, se ele é o pastor, assiste os cultos da igreja. Então, ele tem uma vida normal. Então, em algum momento de sua vida, da sua carreira cristã, não se sabe se é depois de 2 anos, de 20 ou de 30, ele alcança a vitória plena ou a santificação plena. Para Wesley, deste momento, ou a partir deste momento, Deus tira a natureza pecaminosa que está dentro de nós, aquela que estudamos na primeira aula, e agora vai ficar um vazio, porque tirou a natureza pecaminosa. Ele põe o amor. Resumidamente, tudo que eu falei. Daí para frente, o cristão já não peca mais. Por que não peca mais? Porque foi arrancada a natureza pecaminosa. E nesse lugar, nesse espaço, nesse vazio, foi colocado o amor. Isto é Wesley. Wesley compara o cristão perfeito com aquele que possui a mente que estava em Cristo. Ele tem 4 pontos, né? E aquele que anda como Cristo andou. Além disso, Wesley acrescenta que o cristão perfeito, número 3, possui mãos puras. Então, isso é um sentido figurativo, mas você entende o que é mãos puras. E número 4, é puro de coração. Aí o resumo disso tudo: é puro de toda imundície de carne e espírito. Não há tropeço. E o que me interessa, juntando os pontos todos, não comete pecado. Então, esse é o resumo da teologia de Wesley. A perfeição, em resumo, diz ele, elimina todo o pecado e preenche o coração com o amor. Se ficasse só nisso, você diria, bem, Wesley, que tem dezenas e centenas de sermões, que produziu muito material, se você ler todo o material dele, você resume nessas 4 frases que mencionei. Pulamos de Wesley para 1900 e alguma coisa aqui com Roberto Brismead. Você não sabe quem foi Wesley? Sabe, foi um grande pregador de reavivamento na Inglaterra. Agora, você já ouviu falar de Roberto Brismead? Talvez não. Roberto Brismead foi professor no nosso colégio na Austrália. Eram 2 irmãos, eles são, ou foram, né, porque já morreram, provenientes da Igreja da Reforma, eles eram adventistas da Reforma, os seus pais, e eles se converteram, vieram para a igreja, os filhos foram estudar, se tornaram pastores, e esse aí, Roberto, foi professor na nossa universidade na Austrália, por um tempo, depois deixou de ser. Aí, em 1960, esse australiano trouxe a sua teoria também sobre o tema. Sua posição sobre perfeição e perfeccionismo, ou sobre santidade, também difere dos conceitos básicos de Ellen White. Ele diz que há, na justificação, 2 aspectos, o legal e o da vida. Vamos, então, ver um pouco mais de detalhe como é que Brismead apresenta esse processo de ser santo ou ser santificado. Ele defende que a pessoa deve chegar a um ponto de santidade a partir do qual já não peca mais. Mesma frase de Wesley. E isso acontece quando? Na hora do julgamento da pessoa. Esse é o termo que ele diferiu de Wesley. Wesley diz que é o momento em que Deus tira a natureza pecaminosa e põe ali o amor. Já Brismead diz que esse é o julgamento. Também que a pessoa deve chegar a um ponto de santidade a partir do qual já não peca mais. E isto acontece na hora deste julgamento da pessoa. Resumidamente, eu podia pegar aqui outros tantos especialistas nesta área, que têm sua teologia
baseado no pensamento de Wesley, Brismid é um deles e há outros. Aí você tem um resumo. Vamos colocar o resumo em 3 pontos. A pessoa é convertida, aceitou Cristo. Após sua conversão, segue a vida como um cristão normal, vai à igreja, assiste os cultos, canta. Se é um clérigo, vai pregar. Então, em algum momento, esta pessoa é julgada lá no céu. E ele não fica sabendo. Neste momento, a pessoa torna-se um cristão sem defeito, sem mácula e sem pecado. Torna-se perfeito. Deste momento em diante, essa é a frase-chave. Já não peca mais. Ok. Bom, agora, depois que ouvimos essa introdução de 2 teólogos, não precisa de mais. Se eu trouxesse mais, outros iriam dizer a mesma coisa, com outras palavras. Agora vem minha contestação. Nem nas Escrituras e nem no Espírito de Profecia existe qualquer indivíduo que, uma vez salvo, sempre salvo. Uma pessoa poderá ser salva hoje, está bem com Deus, está em íntima comunhão com o Senhor, mas poderá afastar o seu olhar de Jesus e não mais se arraigar diariamente nele. Poderá encher-se de confiança própria e poderá perder-se amanhã. O apóstolo Paulo declara: eu morro cada dia, isto é, diariamente. No sentido claro, a conversão é uma experiência linear e não pontilhar. Decore e memorize estas 2 palavras. A salvação é uma experiência linear e não pontilhar. Se eu chego a esta compreensão, posso ler o que diz o Testemunho para Ministros, que ninguém deixa a sua segurança para a eternidade depender do acaso, não é o momento. Não deixeis que o assunto permaneça em perigosa incerteza, perguntai-vos sinceramente, cada momento, não é? Estou eu entre os salvos ou entre os que não são salvos? Subsistirei ou não subsistirei? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. Esse é o que diz o Espírito de Profecia. Na Bíblia, agora, vamos olhar que a salvação não é apresentada como um ponto, mas ela é apresentada como um processo. Por isso, pedi que você memorizasse essa frase. Linear, é um processo continuado. Só que ele é apresentado em 3 dimensões quando a gente fala de salvação. Para algumas pessoas, a salvação é um ponto. Salvo, estou salvo. Como disse Wesley, agora o amor foi declarado em mim e eu não peco mais porque eu estou salvo. Como disse Brismid, eu fui julgado. Nesse momento estou julgado, já não peco mais porque alcancei a salvação plena. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a salvação num processo continuado na minha vida, de passado, presente e futuro. Vou ler 2 versos de cada um para a gente não cansar. 2 Timóteo 1, verso 9, você pode realmente nos acompanhar, diz assim, que nos salvou, o verbo é passado, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A ênfase aqui é no fui salvo, é passado. Se você marcha para Tito, capítulo 3, versículo 5, repete o mesmo pensamento. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ouça o verbo, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo nesses 2 lugares que um dia eu fui salvo. Então, se eu hoje, com a minha vida cristã, estou vivendo como uma pessoa salva, eu posso olhar para a cruz de Cristo, historicamente falando, e posso olhar para a minha história no momento em que eu aceitei a Cristo, eu posso dizer, eu fui salvo. Mas eu fui salvo e ponto final? Não, porque eu disse que a nossa salvação é
uma continuação. Estou sendo salvo. É continuidade. 1 Coríntios, você pode abrir sua Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 18, o próprio apóstolo São Paulo, descrevendo a salvação, ele fala a respeito do presente. Perceba como ele diz aqui. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, ouça o verbo, que somos presente, somos salvos, é o poder de Deus. Portanto, você tem aí claramente o verbo presente, somos salvos. E no capítulo 3, verso 18, se você consegue me acompanhar, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, Paulo não usa aqui o termo que eu fui salvo, ele usa o termo que eu estou sendo salvo, eu estou sendo transformado, é presente. Mas então está pronto, eu fui salvo, estou salvo, acabou-se? Não, porque ainda não chegou o futuro. O futuro está em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, pode ser compreendido com clareza da seguinte maneira: mas Deus prova seu próprio amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Verso 9, logo muito mais, sendo agora justificados ou salvos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo, então, reconhece que a salvação é passada, é presente e é futuro. Se eu afirmar que eu estou salvo e ponto final, eu estou esquecendo o que foi a salvação do passado e o que será do futuro. Se eu apenas disser que eu serei salvo no futuro e que eu não tenho certeza da minha salvação, eu estou desconsiderando o presente e o passado. Por isso, a salvação é um processo. Eu posso dizer que estou salvo? Obviamente que sim, porque se você não disser, você está vivendo na incerteza de sua salvação, e Cristo não morreu para nos dar esta incerteza. Ele deseja que você tenha convicção de que a sua salvação foi real na cruz e que você, no passado, em algum momento, aceita isso, que você continua aceitando, andando com Cristo, e que o futuro virá para concretizar aquilo que ainda não está completo em você. Olhemos, então, agora os 3 pontos na visão detalhada, porque na visão bíblica somente foi: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Do que eu fui salvo, então? É a mesma coisa? Não. Existe uma didática. Vamos ao passado. Você olha ali do lado esquerdo, parece que tem uma mão muito feia querendo lhe agarrar, e você se livrando dela. E agora eu leio. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, as Escrituras dizem que Deus o salvou. Do que você foi salvo? Da culpa e da condenação do pecado. Você fica liberto do sentimento de escravidão do pecado. Agora você está livre. Cristo declarou justo. No livro de João tem um verso que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como a justificação trata da culpa, você não é mais culpado, você não tem culpa. E como Deus olha para você? Deus olha para você como se nada devesse, como se nunca você tivesse pecado. Como assim, pastor? Sim, ele me salvou. Ele olha para mim e diz: você está salvo. E a minha culpa que eu tinha? Não tem mais. E os meus erros que eu cometi no pecado? Você não aceitou o plano da salvação, você não tem mais erro. E os defeitos que eu tinha, você agora
está trabalhando com uma nova vida. Ele me salvou da culpa. O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, diz: não devemos, note, irmãos, não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós. O que Deus está pensando de mim? Não fica ansioso. Mas você fica olhando agora para o que Deus pensa de Cristo, nosso substituto, meu substituto. Vós sois aceitos no amado. Que coisa linda. Eu agora olho para Cristo, como está nessa figura aí, e digo, graças a Deus, ele me salvou. Eu não devo nada. Continua. Não devemos servir a Deus como se não fôssemos humanos, mas servi-lo na natureza que temos, a qual foi redimida pelo Filho de Deus. Por meio da justiça de Cristo estaremos perdoados diante de Deus. Ouça, e como se nunca houvéssemos pecado. Que experiência é essa? É uma experiência que aconteceu uma vez? Não. Essa é a experiência diária. Por isso que Paulo diz, morro cada dia. Mas cada dia eu tenho que olhar para isso aqui e dizer, Senhor, hoje eu não devo nada para ti. Caminho a Cristo. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida no passado, não importa, vocês são considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Este é o plano de Deus para o passado. E, obviamente, eu olho para ele e vejo isso. Mas agora você chega trabalhando com a palavra perfeccionista. Eu não devo nada, então estou salvo. E uma vez que eu estou salvo, eu não peco mais. Esse não é o que eu estou dizendo. Você poderá eventualmente ser tentado e vir a cair. Mas esse não é o seu modo de vida. Mas você ainda tem coisa para considerar quanto à sua salvação. Qual é essa coisa? É o presente. Por que o presente? Ouça, a salvação significa mais que a libertação da culpa que ficou no passado. Cristo promete o livramento do poder do pecado. Nota a palavra diferente? A primeira foi culpa, aqui é o poder do pecado. Após a justificação, você alcança outra condição de vida, porque foi perdoado. Não é a condição de Wesley, que eu não peco mais. Não é a condição de Brismide, que eu já não peco mais. Mas é a condição de Cristo que diz, por favor, olhe para mim. Se você confessar os seus pecados, eu perdoarei. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado. Aí ele vem e diz assim, filhinho, você olhou para mim? Por favor, não peque. Esse é o alvo. Mas o próprio Cristo colocou nas palavras de João ali, mas é contraditório, é conjunção adversativa. Se todavia você pecar, não se desespere, porque nós temos um advogado. Este mas de João, quando fala em João 1:8-9, o primeiro João, é o livramento do poder do pecado. O que é o poder do pecado? É a compulsão que nós temos, que Wesley errou, ao dizer que Deus tirou diante de mim esta propensão para pecar. Deus não tira. Agora não, vai tirar no futuro. Mas eu tenho ela comigo, então em algum momento ela pode se manifestar. Agora o pecador arrependido está pronto para realizar a vontade de Deus. Como Adão, você se relaciona com Deus e com sua vontade quando? Diariamente. Então, nesta segunda parte da compulsão para pecar, do poder para pecar, você coloca 3 pontos interessantes. Vamos alinhavar esses 3 pontos
dentro desta parte. Primeiro ponto, Deus é o meu Pai. Aqui, Deus torna-se o Pai e você torna-se filho, nesse período do presente. A Bíblia chama esse relacionamento de adoção. Se você olhar o livro de João, ele fala exatamente a respeito deste relacionamento de adoção. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, note que ele agora é meu pai, tem um relacionamento. Mas aí você tem o número 2, que eu falei que são o alinhavar aqui, alinhavado em 3 pontos. Você faz parte do corpo de Cristo. Na Bíblia, esse chamado dessa união mística do cristão com Jesus está retratado em João 15. Ali encontramos essa figura de pertencer. Cristo é a videira e nós, os cristãos, somos os ramos. Então, existe uma unidade de pertencimento. Quando, no segundo ponto, fui salvo da condenação, da culpa, agora estou em Cristo, realmente estou vivendo com Ele, Ele me considera como se eu não tenho pecado, e eu sou agora filho de Deus, tenho relacionamento, e no livro de São João 14:16 diz que o Espírito Santo foi o agente que levou você a Cristo, quando você se converteu. Agora, esse mesmo Espírito vem agora como agente para santificar você diante do Pai. No livro de João 14:16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse é o que ele promete. A saber, o Espírito de verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então, são 2 pontos distintos que eu gostaria que os irmãos, nesta parte, não se esquecessem que o Espírito Santo trabalha em 2 segmentos. Na primeira parte, 14, verso 16, ele diz que quando vier o Espírito Santo, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem como agente convencedor. Eu nasci na igreja. Os que nasceram na igreja podem não ter tido essa experiência bem distinta para dizer, eu me lembro quando isso aconteceu. Sr. White diz que não é necessário você saber exatamente o dia que você foi convertido. Isso não é ponto de você se preocupar. Uma pessoa que era adúltero, bebia, fumava, era um dragão nesse mundo aí, enfiado na lama do pecado, no momento que ele conhece a Cristo, ele sente uma diferença e diz, naquele dia, ou do meu batismo, ou quando eu escutei uma música, ou quando eu escutei um sermão, eu senti esse poder transformador na minha vida. Eu me lembro. Outros não têm essa lembrança. No entanto, o Espírito Santo é quem vai fazer o convencimento. No momento que você passa a ter esta vida com Cristo, o Espírito Santo já não vem mais como um agente convencedor, mas ele vem como um agente santificador. É uma presença em sua vida. Diariamente, ele estará com você. Para quê? Para salvar você, para que você não caia, não tenha vontade, não tenha compulsão para pecar. Esse é o segundo ponto que nós estudamos. Este poder da qual estou falando aqui, ele tem a conotação de compulsão para pecar. Nesse ponto da caminhada cristã, nós somos controlados pela graça. Escuta essa frase, controlados pela graça. A lei do pecado, que Romanos 6 fala, que é o domínio do pecado, não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo. Eu poderia, talvez, ilustrar de uma maneira bem simples para você entender. Quando eu era pastor aqui em Cascavel, peguei um ônibus de criança da escola, uma diretora, e nós fomos fazer um passeio ali em Foz do Iguaçu. Então, nós pegamos essas crianças e fomos ali no Paraguai, ali é pertinho, e aquela gurizada fez uma festa, né? Cada um comprando as suas imaginações que ele tinha imaginado, agora estava se fazendo realidade.
Eu nunca me esqueço da experiência que posso ilustrar aqui. Um dos meninos comprou um brinquedo que você, se nunca viu, pode imaginar como é. Que é um copo como este, só que ele tem uma tampa. E dentro do copo, da latinha, tem um bicho, tipo assim, uma aranha, aquela bem cabeluda, ou uma cobra, com aquela língua vermelha de fora. Só que no fundo da latinha tem uma mola. Se você deixar a mola, ela vai ser do tamanho da latinha. Você aperta o bichinho ali dentro, né? Claro, a cobra, o aranha, ou qualquer seja, põe a tampa e aí está o seu brinquedo. E eu fiquei olhando aquele menino, chegou com toda a sua doçura de capetinha, né? A sua doçura, e disse para a sua professora, que era uma santa ingênua: professora, eu comprei esse presente, mas não dá para abrir. Você consegue abrir para mim? Claro que era banditismo dele, e eu já vi logo, né? Mas quando a professora abriu a tampinha, óbvio que aquela aranha desse tamanho, com a cara cabeluda, veio em cima do rosto dela, pobrezinha, quase precisou ser socorrida ali no Paraguai, do susto que tomou. Então, eu gosto de ilustrar. A aranha que está ali são os nossos atos pecaminosos, aquilo que nós praticamos errado. A mola que está lá dentro é o pecado que tem como natureza pecaminosa dentro de mim, que me impulsiona para pecar. Eu coloquei a palavra ali, que tem poder para me fazer pecar. Porém, a tampinha que segura aquilo ali é a graça do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Ou seja, pecado está em mim, a compulsão para pecar está em mim, funciona a qualquer momento, mas não funciona porque o Espírito Santo segura. Qual de vocês que estão me ouvindo, pastores e membros, que nunca passaram por uma experiência como esta, de alguém lhe provocar no trânsito, ou a esposa, ou o esposo, ou o filho, alguma situação, ou no negócio, e o seu sangue de italiano, como alguns dizem, ou de alemão, seja lá, de baiano, ou de paraibano, vem dentro de você, que a vontade que tem é pegar o facão, ou não pega o bacamarte, porque não tem ali, não é? Mas você segura firme e diz: Senhor, me controla. E você passa meio minuto, morde a língua e aquilo passa. Esse é o controle que o Espírito Santo dá ao cristão, que muitas vezes no dia a dia, sem que eu perceba, esta aranha se manifesta. As experiências da vida, elas nos ajudam. Pastor Fulcne, que alguns de vocês conheceram, um doce de homem, não é? Guiando o seu carro, isso é ele quem me disse, né? Não posso inventar história. Guiando o seu carro suado dentro de Manaus, correria do trânsito. Um indivíduo, por situação adversa de motorista, parece que o fechou no trânsito. E ele abriu o vidro e, obviamente, acho que não estava no dia bom, disse algumas palavras que eu não sei quais são, mas as palavras, segundo ele, eram parecidas com essa aranha. Um pouquinho mais na frente, ele para no sinaleiro e o cavalheiro encosta do lado dele, abre o vidro, e era um irmão da igreja, e diz: Pastor Fulcne, me perdoe pelo que eu fiz. E o Fulcne velho disse que fecha o vidro e diz: Senhor, por que eu fiz essa besteira e não me controlei? Isso é um exemplo simples, né, de uma coisa que está dentro de você. O que é que o Espírito Santo faz neste segundo ponto? Ele me controla para que aquela aranha que está dentro de mim não se manifesta a qualquer hora. Não é pelo meu poder que ela não vai se manifestar. É pelo poder que Deus nos dá. Veja o que diz Ellen White um pouco mais na frente. É a graça que Cristo implanta na alma, escute bem, que cria no homem inimizade contra Satanás. Então, eu sou amigo de Satanás? Sim, por natureza, amiguinho ali, ó, tete a tete com ele. Mas quando a graça de Cristo é implantada na minha alma, vai criar inimizade. Agora vem, sem esta graça que converte, que é a tampinha,
E este poder renovador, o que aconteceria? O homem continuaria cativo de Satanás como servo, sempre pronto a executar-lhes as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir o tirano e usurpador. Isto é muito claro, é simples. O poder que Cristo comunica. Portanto, se eu posso viver em algum momento onde a manifestação que está dentro de mim seja visível, é pelo poder de Cristo, é a graça de Cristo. Esse texto aqui do Grande Conflito, se você ler um pouco mais ele ali na frente, diz que se não fosse essa graça, eu continuaria como um office boy de Satanás, pronto para executar as ordens dele. Esse outro texto, a Soraya diz que Cristo não consentia com o pecado. Nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Interessante. A humanidade de Cristo estava unida à sua divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Ou seja, a arma que eu tenho, no segundo ponto, de que eu estou salvo no presente, salvo de quê? Desta compulsão para pecar, desse poder que me leva a pecar, desse desejo que está dentro de mim e se manifesta. Este é o poder que o Espírito Santo segura. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros, santos e incontaminados, diz a Sr. White. Mas isso é suficiente? Não. Se eu estou hoje salvo, e se eu fui salvo da condenação, estou salvo desse poder que me impulsiona para pecar. Isso é uma compulsão, mas o Espírito Santo me controla, a graça me segura. Eu já estou salvo? Ainda não. Por quê? Porque ainda tenho futuro. Leia o que está aí. Embora você tenha sido salvo da condenação do pecado e está sendo salvo do poder do pecado, você ainda tem a natureza pecaminosa dentro de você, o que Wesley desconsiderou e Brismith também. O poder, agora o pecado pode ser definido como natureza pecaminosa e atos. Se você está sob o controle do Espírito Santo e não comete atos pecaminosos, ainda assim você continua sendo um pecador porque tem natureza pecaminosa. Então a salvação continua sendo algo desejado para o futuro. Eu mencionei no começo esses versos quando diz: Cristo nos purifica de todo o pecado. Aqui o apóstolo está falando de atos pecaminosos. João 1,7, não é? Ele nos purifica de todo o pecado. Não é de natureza, mas é de atos. Porque no capítulo 1, verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aqui está falando de nossa condição pecaminosa. Então, João, depois você vai ler com calma, 1 João 1, 7 e 8, o 7 fala de atos pecaminosos, ele me purifica deles. E 1 verso 8 fala de natureza pecaminosa. Eu ainda tenho. É o que Wesley desconsiderou. Uma das diferenças básicas do perfeccionismo diz respeito à doutrina do pecado. Os que aceitam o conceito bíblico de perfeição reconhecem que, biblicamente, os atos pecaminosos são manifestações da natureza pecaminosa em que se encontra o pecador. Então, a natureza pecaminosa está aí, mas existe o quê? A manifestação. E quando existe a manifestação, ela torna-se em atos. Veja o que Lutero afirmou, o grande Lutero. As más obras nunca tornam o homem mau, mas o homem mau executa más obras. Mas o perfeccionismo, em contraste, tende a definir pecado mais pela perspectiva de atos pecaminosos que devem ser vencidos para que a pessoa possa ser considerada justa. O pensamento bíblico engloba natureza e atos. O pensamento perfeccionista trabalha mais com atos.
Ellen White afirma: um constante combate deve ser mantido com o egoísmo e a corrupção do coração humano. Ou seja, a cobra vai estar aqui dentro. Esta mola, que é a propulsão, a compulsão, o poder para pecar, ela precisa estar sob o controle. Mas não é o controle, como dizem os livros de autoajuda, onde eu me controlo, eu me concentro. Não, é unicamente pelo poder do Espírito Santo, unicamente pela graça de Deus que eu posso ter isso. No livro de Coríntios, para explicar melhor, diz que os que advogam o conceito bíblico de perfeição reconhecem que o pecado é ofensivo a Deus e afasta de Deus o ser humano. Eles buscam plena vitória. É o nosso caso. Você está buscando isso? Vitória sobre o pecado, reconhecendo que continuarão com a natureza humana pecaminosa até o dia em que este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Ou seja, pela graça de Deus, eu busco a perfeição cada dia. É um processo, é linear, mas eu continuo olhando para o momento em que plenamente eu serei salvo. O pastor Tim escreveu: por sua vez, os perfeccionistas advogam já nesta vida um nível de perfeição plena, Smith, Wesley, no qual, como disse alguém, já não precisamos mais fazer oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, Mateus 6:12. Por que você vai orar se você não tem dívidas, se você não tem pecado? Pois supostamente não teremos mais pecado a ser perdoados, então não precisa nem fazer mais o chamado Pai Nosso. Hoje, embora convertidos, santificados, perfeitos, ainda temos natureza pecaminosa. Mas chegará o dia em que obteremos a vitória sobre esta natureza. Então, isto é o histórico do futuro. Quando? No grande conflito, 637, Ellen White fala: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, de 1844 para cá, portanto, saem do túmulo glorificados. Então, quando usa essa palavra glorificado, é porque já não tem mais natureza pecaminosa. Eles sairão para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com aqueles que guardaram a sua lei. Isto vai acontecer como o aconteceu com Enoque, o homem que não morreu. A trasladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Então, nós falamos aqui nos que foram mortos, eles ressuscitam, já sem a natureza pecaminosa, e os que estiverem vivos, diz a Sora White aqui, representam a modificação, a trasladação, a transformação dos justos vivos. Os dois grupos formando um só grupo, os fiéis. Então, os fiéis que foram salvos, fiéis que ressuscitaram e fiéis que foram transformados. Esses fiéis que foram salvos da condenação do pecado no passado e estão sendo salvos do poder da compulsão do pecado, é a mola, a latinha do pecado no presente, ainda serão salvos no futuro do quê? Do que eu vou ser salvo no futuro? Da presença do pecado. Porque hoje, embora você esteja diante de Deus, possa estar unido a Ele como a videira verdadeira, Ele é seu Pai, o Espírito Santo está em você, você ainda tem a presença do pecado. O pastor Andrew White, ele faz um quadro que eu achei muito interessante, e esse quadro eu trago para lhe mostrar sobre o que acontece, o que é obra do passado, o que é obra do presente no meio e o que será obra do futuro. No passado, estou lendo do lado esquerdo, é o que Cristo fez por nós. No meio, hoje, é o que Cristo faz em nós. É a presença do Espírito Santo. E no futuro, é o que Cristo fará. Tirar a presença do pecado, a natureza pecaminosa. Do lado esquerdo, livre da culpa da condenação do pecado. Isto é obra do passado. No presente, livre do poder do pecado. O poder do pecado é essa compulsão para pecar.
mas no futuro, ele nos livrará da presença do pecado. Do lado esquerdo, lá embaixo, é o poder que nos tira do poço. Você pode imaginar, então, um poço onde você está lá dentro, na lama, na sujeira, aquilo é fétido e nojento, e você está nesse mundo. Alguém alça uma corda, alguém leva uma corda e ele alça, ele tira dali e põe do lado de fora do poço. Esse é o passado. É o poder de Cristo que nos tira do poço. Mas o poço continua aberto. Esse é o fator significativo para a compreensão. No meio, é o poder que nos guarda de cair de novo no poço. Pois se ele está aberto, eu posso cair. Filhinhos, não pequeis. Não caia no poço. Mas, se você cair, nós temos um advogado. Então, esse poder é o poder que nos guarda de cair no poço. E no futuro, é o poder que fará desaparecer o poço. Na linguagem da Bíblia, o ladrão na cruz, no passado. Fui salvo. É Enoque andando com Deus, estou sendo salvo. É estar com Abraão, assentado àquela grande mesa. Olhando para o passado, eis que está são. Olhando para o presente, não peques mais. Olhando para o futuro, não haverá lembrança das coisas do passado. Do lado esquerdo, lá embaixo, quanto tempo demora esta obra? É um momento. Eu fui declarado justo, eu aceitei. Agora já não tenho culpa. Mas no presente, é a obra de uma vida toda. É cada dia. E no futuro, será a obra da eternidade. Portanto, quando você pensa em perfeição e perfeccionismo, faça essa diferença. Aqui cabe o seguinte pensamento. Nós estamos salvos, sim, mas ainda não. Você fala, mas isso é contraditório? Não, não é. Eu comprei um carro aí do pastor Prato, dou um cheque para ele de 30 mil reais no carro que ele me vendeu. E ele sabe que eu fui professor dele, que eu sou um cara sério, um cara honesto, e eu digo, pastor, dia 25 você pode ir ao banco que o dinheiro está lá. Ele fala, correto, meu pastor. Eu pergunto, ele já recebeu o carro? E eu posso responder, sim. Mas eu posso dizer, ainda não. O cheque que ele pegou pode cair na água, tomou um banho e o cheque desapareceu. Um ladrão pode tomar o cheque dele e transformar em alguma coisa, vendendo para um agiota, e ele perdeu. Eu posso morrer antes da hora e quem morre não paga dívida. Então, dependendo de mim, o cheque está nas mãos dele. Minha parte está feita. Ele tem o cheque? Sim. Ele tem o dinheiro? Sim, mas ainda não. No momento que ele chegar ao banco, passar o dinheiro da minha conta para a conta dele, agora ele diz, finalmente, salvo. Na vida cristã, estamos salvos. Sim, mas ainda não, porque ainda não chegamos lá. Assim que atravessarmos a cortina celestial, os portões celestiais forem abertos, cruzarmos a linha e encontrarmos com Cristo com aquela grande coroa, coroando Adão e seus filhos, e os redimidos cantando para sempre, aí sim poderemos dizer salvos, eternamente salvos. Amém? Acabou-se. Esse é o nosso pastor Ivanaldo. Pastorzão, que bênção, hein? Mais uma vez aqui, ó, só coisas boas aparecendo, viu? Nenhuma pergunta. Pastor Williams. Nenhuma pergunta, por enquanto. Só coisas boas aparecendo no nosso chat aqui. Parece que tem aqui uma pergunta, não sei se o pastor Edilson
conseguiu voltar aqui. Eu acho que não. Então, nós vamos passar aqui. Passado, presente e futuro podem ser colocados como justificação, daí parênteses, na cruz, santificação diariamente, glorificação na volta de Jesus. A resposta sim, só que acrescentei que ele colocou justificação na cruz. A justificação na cruz está certa, mas ela acontece também na minha vida pessoal. Porque se eu não tomar a cruz e aceitá-la como sendo sacrifício para a minha vida, de nada a cruz serviu para essa pessoa. Ok. Então, a justificação está relacionada com a cruz e com a minha aceitação da cruz. Quando eu aceito o plano da salvação, eu fui justificado e declarado justo. Exatamente. Ok? O resto está tudo bem. Estamos caminhando bem. Amém, pastor. Muito bem. Tem só colocações boas aqui, louvado seja Deus. Então, nós queremos agradecer aí, pastor Ivanaldo, pelas duas aulas que o pastor ministrou para a gente. E só passando aqui, falando aqui para vocês que nós temos uma aula marcada na nossa agenda, aqui na Identidade, Teologia e Identidade da Igreja. Como o pastor Edilson falou, o professor lá da outra matéria, né, da Discipulado e Missão, sábado vai ter outro grupo reunido, e nós com o nosso grupo, sábado não, no próximo mês, né, pastor Williams? 24 de junho. Isso. Eu já tenho aqui para passar para vocês, ó, quem vai ser o professor. Depois a gente vai passar ali mais informações, mas eu tenho a lista aqui, então, dia 25, né, de junho, nós teremos o pastor Elmer, estará falando sobre revelação e as escrituras, tá bom, gente? Deu para entender? 25, né, de junho, então, está ali a aula da nossa escola, aqui nós vamos chamar de escola FAP, né? Da FAP, porque são os professores, né, pastor, da Faculdade Adventista Paranaense, que estão aí, né, pastor Williams, ministrando as aulas para a gente, e o pastor Elmer, que vai estar com a gente nesse dia, e a aula será sobre a revelação e as escrituras, uma aula importantíssima também. Então, você não pode, de jeito nenhum, perder essa aula, tá bom? E, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, o link para a presença, loguinho mais, a hora que eu encerrar aqui, eu já vou postar nos grupos do WhatsApp. Se você não conseguiu ser incluso no grupo do WhatsApp, segunda-feira entre em contato com a Bia, a Beatriz, que ela é a secretária que cuida disso, e ela vai trabalhar ali com você para inseri-lo no grupo, porque tem que ter a inscrição feita, tá bom? E aí, a aula, a partir do dia de quarta-feira, ela vai estar disponível no site, tá ok? Que já está postado no grupo do WhatsApp. Então, só para informação de vocês. Pastor Williams, tua palavra agora, antes da gente orar. Irmãos, eu estava pensando, enquanto aí o pastor Ivanaldo concluía a aula, né? E eu pensando o seguinte, nem todos têm, assim, a oportunidade de frequentar uma aula de teologia, mas se você nunca frequentou, considere hoje que você fez isso, assim, em primeiro nível, viu? Porque foi uma aula tremenda, é nesse nível, assim, que a gente ouve lá na faculdade, né? E eu confesso que nem todas são assim, né? Então, mas essa foi top. Então, agradecer mais uma vez ao pastor Ivanaldo pela boa disposição dele de nos trazer essas instruções. Isso edifica a igreja, isso fortalece a nossa fé. Eu vi alguém aqui dizendo que lutava contra essa ideia, né? Com essa ideia aí da perfeição, do perfeccionismo, da santificação, e agora entendeu melhor esse assunto. Então, eu quero aqui agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Ivanaldo, agradecer a você e parabenizar você por tirar esse tempo
para estar nesse momento aprendendo mais da palavra de Deus, porque isso é edificação para a sua vida espiritual, é edificação para a sua família, é edificação para a igreja. E eu entendo que todos nós ganhamos e Deus é glorificado. Por isso, aqui a minha gratidão e aqui é ao mesmo tempo convite para nós estarmos juntos nas próximas aulas, porque certamente será bênção para todos nós. Isso mesmo, viu, pastor Williams, muito obrigado pela tua presença e apoio, né, a esta escola, e agradecemos, né, a Associação Sul-Paranaense, né, irmãos, por essa oportunidade de crescimento que nos dá, tanto para os pastores, né, que nós temos vários pastores com a gente, e principalmente, né, pastores, para os nossos queridos membros, né, voluntários que estão aí junto com a gente. Pastor Ivan, pois não, pastor, pode falar. Só agradecer também a você e ao pastor Edilson por serem os moderadores, por nos ajudarem, e agradecer mais uma vez aos pastores distritais que sempre fazem a promoção, e a gente sabe que muito do que acontece aqui é por conta da iniciativa deles, né? E da participação deles, da boa liderança nos seus respectivos distritos. Então, que Deus abençoe a todos. É verdade. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pastor Williams? Pastor Ivanaldo, nossa gratidão está aí, pronunciada pelo nosso presidente, e todos os pastores, com certeza, talvez gostariam de falar aqui, mas nós não temos mais tempo. Por isso, eu quero, nesse momento, dedicar esses minutos para que o pastor nos dê a sua bênção aí, com a sua oração, né? Pedindo a Deus a bênção dele na nossa vida, pastor Ivanaldo. Pode fazer essa oração, pastor? Ok, a gratidão é minha, pastor, e eu quero dizer para o pastor William, para vocês que coordenam o programa, que eu estou sempre à disposição para qualquer tempo que vocês precisarem. Esta é minha missão, ajudar a minha igreja a estar perto dos irmãos. Só uma perguntinha antes da tua oração. Até que esse semestre, até que dia que o pastor estará aqui no Brasil? Eu fico até o mês de junho agora, mas tá. Final de junho estou regressando e volto em dezembro. Semana que vem eu te ligo, tá, pastor? Ok, não tem problema. Hoje, como a coisa é por Zoom, né? Aonde você estiver, ele funciona. E a gente sabe que a perfeição na vida a gente nunca consegue, né? Eu fico olhando aqui, não é? Eu, às vezes, fico pensando como é a questão da perfeição. Cada um de vocês pode dizer o mesmo, né? Eu fico aqui cobiçando a cabeleira do Marco Prato, né? Cobiçando o bigode do Galaxy, né? A voz bonita do Dário, mas a gente não tem essas coisas, né? Mas lá no céu, vamos juntar todas essas coisas e nós seremos perfeitos em Cristo em tudo aquilo que nós precisarmos. Amém, amém. Pode orar, pastor. Vamos orar. Pai bondoso, nosso Deus, nossa gratidão por este sábado, nossa gratidão por este encontro com estes 200 alunos, irmãos, pastores, companheiros, mas a nossa profunda gratidão é pela nossa salvação que temos em Cristo Jesus. Reconhecemos nossa dependência de Cristo a cada momento. Que o Espírito Santo continue a ter lugar em nosso coração, controlando nossa vida, nossos pensamentos, nossas emoções e nossos atos. Até o dia em que nós esperaremos que nossa natureza pecaminosa, então, possa ser erradicada e aquilo que é mortal vai ser revestido à imortalidade e aquilo que é deste mundo será transformado para termos o semblante, a glória e a perfeição de Cristo. Oramos pelo pastor William, pelos administradores do campus, departamentais, os pastores, os irmãos, por esta associação. Que Deus continue a estar com eles e que o crescimento em Cristo tenha sempre lugar na vida de cada um desses irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmãos. Pastor Ivanaldo vai estar passando aí as palestras para a gente, e aí a gente vai fazer chegar na mão de vocês. Muito, muito obrigado. Uma feliz e excelente semana que está chegando para todos nós aí.